Sejam bem-vindos ao Segredo da Mobilidade, uma série feita pelo Motorama em parceria com a Honda Motos do Brasil. Esse aqui é o 7º episódio e se você não assistiu os episódios anteriores, a gente recomenda de verdade que você faça isso para entender toda a história, como a gente chegou aqui, não é isso? Boa! E a pergunta de hoje é a seguinte: é possível fazer um off-road com moto de baixa cilindrada? Eu acho que vocês já sacaram que o tema do episódio de hoje é mobilidade em duas rodas em ambientes remotos. E eu não tô falando de ambiente de trabalho remoto, não. A gente não tá falando de home office, não. Não, de forma alguma. Estamos falando dos lugares realmente distantes dos centros urbanos do Brasil. Já pensaram no tanto que elas são eficazes em lugares onde não tem transporte público e em lugares onde não tem asfalto? Ao longo das últimas décadas, aumentou demais o número de motos nas regiões mais remotas do Brasil. No sertão do Norte e do Nordeste, as motos fazem um papel de transporte de cargas e de locomoção que até não muito tempo atrás era do jegue. Quem acompanha o Segredo da Mobilidade sabe que o jegue foi demitido. Vimos lá no segundo episódio que a Pop substituiu ele em várias regiões do Brasil. Na verdade, o cavalo e o carro também deixaram de ser prioridade em várias situações. E o veículo que predomina hoje é a moto por causa da facilidade da manutenção, a praticidade e a economia. É verdade que não são todas as pessoas que são apaixonadas por motos assim como nós, mas conforme os anos vão se passando, cada vez mais aumenta o número de pessoas que passam a enxergar as vantagens de se ter uma moto, que é um veículo muito descomplicado. Para a sorte dessas pessoas, eu imagino que em algum momento da vida delas, elas devam ter tido alguma experiência com motos que as fez enxergar isso. Isso pode ter acontecido, por exemplo, quando essas pessoas precisaram usar um serviço de mototáxi, que é um serviço muito utilizado nas cidades do interior, e é uma situação muito boa para quebrar o gelo com as pessoas que ainda tinham receio de andar de moto. A gente ainda vai ver aqui nos próximos episódios o quanto que o consórcio mudou muito a vida de quem queria ter uma moto. Com ele, basicamente muitas pessoas que não tinham como comprar uma moto conseguiram adquirir uma. O consórcio Honda tem um vendedor que vai até o vilarejo para oferecer o consórcio para as pessoas daquele local. Então, até certo tempo, existia uma dificuldade de se comprar uma moto em regiões que eram meio afastadas de tudo. Agora, essa dificuldade já não existe tanto. Uma montadora como a Honda, que tem a maior rede de concessionárias do país, abrange um território enorme. Mas em um país gigante como o Brasil, ainda existem regiões onde não é possível fazer a manutenção periódica. E por causa disso, motos como a Bros, a CG, a Pop e a Bis são algumas que se dão muito bem nesse cenário, porque quase nunca você vai precisar levar elas para manutenção. Mas tem um crescimento de motos com aptidão mais trail, como é o caso da Bros ou como eram as XL antigamente. Onde tem uma Bros, existe a visão de que uma moto como ela, mais alta do que a CG, por exemplo, é mais adequada para rodar quando não tem pavimentação. Ela tem suspensões de maior curso porque foi pensada justamente para encarar terrenos ruins e tornar ela mais confortável nessas situações. Outros itens que tornam ela uma moto mais preparada são a roda dianteira de 19 polegadas, os pneus mistos e a maior distância em relação ao solo, o que faz com que ela supere obstáculos com facilidade. Além disso, tem um guidão que oferece ao condutor uma posição de pilotagem onde ele se sente no domínio da situação, uma moto realmente confortável. Mas como ela é uma moto mais alta, ela pode complicar a pilotagem de quem não tem tanta experiência ou quem tem uma estatura baixa. Mas se você se sentir confortável nela, com certeza vai descobrir a versatilidade que ela oferece. Tem outra moto que tem um papel muito importante nesse cenário de mobilidade off-road, que é muito inspirada em outra moto tão importante quanto. É a XRE 190, uma moto raçuda e boa tanto para áreas urbanas quanto para terrenos sem pavimentação. Para quem tem dúvidas sobre o porquê de duas motos supostamente tão parecidas coexistirem no line-up, basta dar uma volta em cada uma delas para perceber o quanto elas são diferentes na prática. A XRE 190 tem um tanque de combustível um pouco maior, de 13,5 litros, e um motor bicombustível, o que fortalece a versatilidade dela. Como o próprio nome diz, ela é uma interpretação de menor cilindrada da XRE 300, uma moto que desde o seu lançamento em 2009 sempre esteve entre as 10 motocicletas mais vendidas do mercado brasileiro, sinal de que agradou o público. E mesmo após ter mudado tantas vezes e ter recebido atualizações, continua competente e entregando o que promete. A XRE 190 pesa 127 kg e isso faz com que ela seja uma moto fácil para transpor algum obstáculo, esterçar, manobrar ou atravessar um rio.
E sim, o fato da moto ser pesada não é o que vai fazer diferença na hora de embarcar ela em canoas. Em várias regiões onde o transporte fluvial é uma realidade, esse é um dos principais pontos que essa moto precisa atender. A versatilidade da motocicleta permite que ela seja usada em lugares onde não existem estradas e caminhos oficiais. Além disso, quando chega a hora de cruzar o rio, o número de motos nas canoas é quase o mesmo número de pessoas. Existe também um line-up de motos feitas para andar na terra e para quem procura por mais performance. As CRFs conquistaram os apaixonados por terra e por natureza e se tornaram verdadeiras máquinas de vencer competições. A CRF 230F já é há muito tempo uma querida dos adoradores de lama em todo o país. Essa moto é uma legítima off-road fabricada aqui no Brasil e talvez uma das razões do seu tamanho e sucesso é a facilidade na pilotagem dela, o que torna ela uma excelente porta de entrada para os pilotos de off-road. Já a 250F, mesmo tendo sido lançada há pouco tempo, já acumula várias vitórias em provas off-road. Eu ainda não pilotei ela, mas pelo que a gente já sabe, é uma moto que oferece muita diversão e performance para os pilotos dos mais variados níveis. É fácil saber a quantidade de motos que existem nos grandes centros urbanos. Afinal, existem muitas pesquisas que nos mostram isso. O difícil mesmo é saber quantas motos existem longe desses centros urbanos. De preferência bem longe, nas regiões remotas, e existem muitas. Lá elas têm um papel tão importante quanto tem na cidade grande, mas com um diferencial. Além de locomover as pessoas, ela tem o papel de inserir as pessoas na cidadania, dando a elas o direito de ir e vir. Afinal, em muitos desses lugares não existe nem transporte público. Por isso, tanto uma Bros quanto uma XRE representam uma forma de ir e vir, porque com ela pouco importa o caminho que você vai encontrar. Você tem um destino para chegar e você sabe que vai chegar. Você já teve que atravessar algum rio colocando a sua moto em uma canoa? Já teve alguma experiência de mobilidade off-road em duas rodas? Compartilha com a gente essa experiência no campo de comentários que está aqui embaixo. No próximo episódio a gente se encontra novamente para continuar desvendando quais são os segredos da mobilidade.